Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que todo mundo que usa perfumes gosta de ouvir: elogios. Vou falar nesse vídeo dos 6 perfumes mais elogiados aqui da minha coleção inteira. Mas por que 6 perfumes e não 5? Porque o sexto lugar dessa lista é um dos perfumes que eu mais gosto da minha coleção inteira. Eu não podia deixar ele de fora. Eu já falei aqui no meu canal que geralmente, quando a gente recebe um elogio por conta do perfume, esse elogio vem de pessoas conhecidas ou de amigos, familiares. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar também de situações em que eu recebi elogios por conta do meu perfume de pessoas completamente desconhecidas, que eu nunca tinha visto antes. O último ponto, antes de começar a lista, é que eu não compro perfumes, nem escolho os perfumes que eu vou usar, baseado nas chances de receber elogios durante o dia. Mesmo porque, por exemplo, a minha esposa, ela simplesmente abomina 90% da minha coleção de perfumes aqui. Eu escolho o perfume que eu vou usar durante o dia de acordo com o lugar que eu tô indo, quanto tempo que eu vou ficar fora de casa, o ambiente, né, a temperatura lá fora, entre outros fatores, mas não por conta de receber ou não elogios. Mas uma coisa é fato, não existe uma pessoa no mundo que não goste de ter o perfume elogiado. E eu não sou diferente disso. Então bora começar a lista com o sexto lugar. Vou começar a lista então com o sexto lugar dos perfumes mais elogiados que eu tenho na coleção. É esse perfume aqui. É o Fidelis, da Histoire de Parfum, que é uma marca francesa. Esse perfume aqui foi um dos primeiros perfumes de nicho que eu comprei para minha coleção, e é facilmente um dos 5 perfumes que eu mais gosto da minha coleção inteira, considerando frascos assim e decantes também. Comentário rápido aqui é que esses 6 perfumes dessa lista não necessariamente são os 6 perfumes que eu mais gosto da minha coleção inteira. Eles só são os 6 perfumes que me renderam mais elogios quando eu usei ele fora de casa. Vou borrifar o Fidelis na fita aqui agora. A primeira borrifada foi meio bizarra. Nossa senhora. Bom, o Fidelis ele é uma bomba de especiarias. Ele tem aqui açafrão, cominho, cardamomo, além obviamente aqui da framboesa, o oud que não é animálico, é um oud bem tranquilo, pelo menos pra mim. E tem também a nota de café, que é sensacional. E sobre a nota do café, eu já desfiz de vários perfumes aqui na minha coleção, na verdade decantes que eu tinha da Mancera ou da Montal, que eram perfumes voltados para o café, ou para o expresso, ou para algum tipo, né, de café. Só que as notas eram muito doces, então não eram perfumes que eu gostava de usar muito. Mas o café aqui no Fidelis é sensacional. E o café aqui ele já aparece bem no começo, nos primeiros minutos. E o oud, eu acho que é o oud do Laos, ele é bem tranquilo, assim, ele é um pouco doce. Algumas pessoas falam que ele é um pouco animálico, mas eu acho que eu já acostumei um pouco com o oud desse aqui. Então não é um oud muito desafiador. Eu geralmente dou 4 ou 5 borrifadas do Fidelis logo antes de sair de casa. Então eu sei que tem gente que gosta de tomar banho, já passar o perfume e depois arrumar, fazer outras coisas para sair. Eu não, eu gosto de borrifar logo antes de abrir a porta para poder sair de casa. 4 borrifadas quando eu estou indo para o trabalho, por exemplo. Eu só uso quando está muito frio, porque é um perfume muito doce. E eu acho que se for usar no ambiente de trabalho, um ambiente fechado, isso aqui vai asfixiar todo mundo dentro do lugar. Para sair de casa, 5 borrifadas. E foi saindo pro trabalho que eu recebi um dos elogios usando esse perfume aqui. Na verdade, eu acho que foi o primeiro elogio que eu recebi depois que eu comecei a colecionar perfumes. Eu borrifei o perfume, saí de casa, peguei o elevador aqui para poder descer para a portaria. Tinha uma senhorinha dentro do elevador. Ela olhou assim, quando eu entrei, tava só eu e ela. Ela olhou para um lado, olhou para o outro. Sentiu, o cheiro do perfume, que estava muito forte ainda, tinha acabado de espirrar, esse perfume aqui. Ela olhou assim e tal, esse perfume, esse cheiro bom, esse cheiro é seu? Aí eu falei, eu acabei de borrifar o perfume e tal, tô indo pro trabalho. Falei, nossa, é doce, né? Sinceridade de velho, né? Perfume doce, né? Mas é bom o perfume. Então, assim, eu lembro até hoje porque, assim, como eu já falei, é bem raro receber elogio de gente que a gente não conhece. Então a senhorinha gostou do Fidelis aqui, do perfume doce, pra ela. Bom, e antes de ir pro 5º lugar dessa lista, o perfumista aqui do Fidelis é simplesmente o mesmo cara que criou esse perfume aqui. O The Moon, da Frederic Malle. Bom, pra quem já acompanha meu canal aqui há algum tempo, sabe que eu falo bastante do The Moon, da Frederic Malle. É um dos perfumes favoritos aqui da minha coleção. Eu acho que é um dos mais caros também. E esse perfume aqui tá no meu top 3 perfumes que eu mais gosto na coleção inteira. Diria que ele, o Tobacco Oud da Tom Ford, o Roger Diaghilev provavelmente tá no top 3 também, mas esse aqui é certeza. The Moon é a certeza que tá na lista. O perfumista é ninguém menos que o Julian Rasquinet, que pra mim é um dos melhores perfumistas que tem hoje no mercado. E algumas pessoas falam que esses dois perfumes aqui eles se parecem bastante,
Só que o Demon, ele não tem a nota de café, que tem aqui no Fidelis, e o Oud, que eles têm aqui no Frederic Malle, é um Oud natural. Isso, inclusive, justifica um pouco o preço, que é bem mais salgado do que o Histoire de Parfum. Vou falar agora do quinto perfume mais elogiado que eu tenho na minha coleção, é esse perfume aqui. É o Danger Pour Homme Parfum Cologne. Você vê até que o tanto que eu usei do perfume, usei bastante dele já. E ele é o perfume que eu mais uso para ir para o trabalho, juntamente com esse outro aqui. O Burlington 1819. Segundo o próprio Roja, que é o fundador e perfumista, na verdade antigo perfumista da Roja, essa concentração Parfum Cologne, ela é mais ou menos equivalente a um EDP, ou Eau de Parfum. Não vejo ninguém mais usando esse tipo de concentração, essa nomenclatura, mas isso é meio comum, assim, algumas empresas elas inventam aí, colocam uns nomes diferentes. Bastava colocar Eau de Parfum, né, para que inventar. Esse perfume aqui, ele faz parte da linha de entrada da Roja. Vou colocar uma foto aqui do lado dos 4 perfumes que fazem parte dessa linha. E deles eu tenho um frasco só desse aqui, do Danger, e um decante do Scandal, que é esse aqui. Na verdade, eu já tive uma época que eu gostei bastante de perfume de vetiver. Você vê que esse da embalagem verde aqui do lado, ele é de vetiver, a principal nota dele. Mas eu não gosto tanto mais dessa nota, então nem interessei muito, nem pegar decante dele. Chegou a hora de borrifar ele na fita. Com a tampa bem pesada, bem maciça, de metal. Eu só acho ele meio desajeitado, esse formato desse frasco aqui. Bom, o Danger, ele é um perfume fougère, fresco e herbal, e ele tem as notas clássicas, né, típicas de um fougère, que é a lavanda, musgo de carvalho e também notas amadeiradas. Perfume bem masculino, e também eu acho que ele é bem elegante e bem apropriado para usar em escritório. Bom, o Danger, para mim, é um perfume bem fácil de usar. Da perfumaria de nicho, eu diria que é um dos mais fáceis, pelo menos que eu tenho aqui na minha coleção. E para esse perfume aqui, eu uso geralmente 7 borrifadas dele para poder ir para o trabalho. Essa quantidade é suficiente para durar aí 8, 10 horas fora de casa, quando eu estiver na rua. E a vantagem é que borrifando mais 7, 8 vezes, você não precisa de reaplicar esse perfume. Não precisa de levar esse frasco aqui na mochila, ou mesmo decantar ele num borrifadorzinho menor. E como o Danger é um perfume fácil de usar e também fácil de agradar, eu já recebi vários elogios de pessoas diferentes, em dias diferentes no meu escritório já, usando esse perfume aqui. Um dos motivos, obviamente, que eu continuo usando bastante no meu escritório. E o nível dele tá aqui, ó. O último comentário aqui é quando o pessoal do trabalho comenta sobre algum perfume que eu tô usando. Eu geralmente pergunto logo em seguida se o perfume tá muito forte, que pode ser o caso também, eu ter exagerado um pouco. Dependendo da resposta deles, eu ajusto a quantidade de borrifadas da próxima vez. Eu coloco também na planilha que eu tenho de controle dos perfumes aqui da minha coleção, quantas borrifadas que eu acho que é adequado para aquele perfume. E esse perfume aqui tem uma versão Parfum, que é bem mais caro e vem num frasco de 50 ml. Eu não conheço aquela lá. Quinto lugar, Roja Danger Pour Homme Parfum Cologne. Vou falar agora do quarto perfume mais elogiado que eu tenho aqui na minha coleção. É esse perfume aqui. É o Frederic Malle Portrait of a Lady. Mas não se deixe enganar pelo nome. Quer dizer, o retrato de uma dama, ou algo do tipo, uma tradução literal. No Fragrante, que eles falam que esse perfume aqui é para o público feminino, mas as pessoas que votam nesse perfume lá no site falam que esse perfume aqui é compartilhável, enquanto, na minha opinião, eu já acho que esse perfume aqui ele é bastante masculino. Bom, e o perfumista aqui do Portrait of a Lady é ninguém menos do que Dominique Ropion. Para quem não conhece, ele é um perfumista francês, ele é bem famoso, já criou perfume para várias marcas, e eles falam no Fragrante que ele tem mais de 400 perfumes criados. E desses 400, 14 são para Frederic Malle. Inclusive, eu acho que ele é um amigo pessoal do Frederic Malle, que é o criador dessa marca aqui. E a Frederic Malle é minha marca de perfumes favorita. Se você olhar ali em cima, naquela prateleira ali, eu tenho 23 perfumes diferentes da Frederic Malle, incluindo aí frascos de 100 ml, 50, 30, 10 ml, que é esse tamanho aqui, e os decantes oficiais de 3.5 e 1.2 ml. Então eles oferecem aí 6 tamanhos diferentes para você poder experimentar os perfumes da marca. Bom, esse aqui é o decante oficial de 10 ml, vê que eu usei aqui pouco mais de 1/3. Esse decante aqui de 3.5 ml, ele é bem difícil de achar, ele é bem raro. Na verdade, eu ganhei ele de brinde quando eu comprei esse perfume aqui, que é o The Moon, na loja oficial da marca. Vou borrifar ele na fita agora.
Borrifei metade na mão. Era muito bom. Oh. Esse perfume aqui eu tô esperando há muito tempo aparecer uma promoção dele de 50 ml. Pra quem não viu o último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei da experiência que eu tive numa loja de outlet aqui no Canadá, quando eu comprei um perfume de 100 ml da Frederic Malle, pagando quase 80% menos. E esse perfume aqui é um dos que eu tô esperando há muitos anos já. Só que nunca tá disponível 50 ml dele. Mas esse de 10 eu comprei lá, naquela loja. Bom, uma curiosidade que eu aprendi sobre esse perfume aqui, o Portrait of a Lady, que também mostra a qualidade altíssima dos ingredientes da marca, é que para fazer um frasco de 100 ml, que é o frasco maior da marca, o maior frasco que eles vendem, eles usam 400 rosas turcas na fabricação do perfume, para um frasco de 100 ml. Isso sem falar também no patchouli e no incenso que eles usam aqui, que também é surreal. É até sacanagem borrifar no papel, porque a gente sabe que borrifando no papel a gente tem uma ideia do perfume, mas não é a mesma coisa mesmo do que borrifar na pele. Borrifar ele na pele então, né? Devia ter feito isso antes. Nossa senhora. Preciso achar um frasco de 50 ml. Bom, sobre os usos desse perfume, né? Eu indicaria usar esse perfume aqui mais para sair. Eu acho que é um perfume muito forte para ir para o trabalho. Mas ainda assim, um elogio que eu lembro que eu recebi usando esse perfume aqui foi, na verdade, no trabalho, no ambiente de trabalho. Um colega meu da minha equipe, ele é de um país do Oriente Médio, e ele comentou que no país dele é muito comum usar esse tipo de perfume, homens usar esse tipo de perfume com rosa, patchouli, incenso. Na hora que eu cheguei com esse perfume assim, eu sentei na minha mesa, sentei na minha cadeira, ele já veio comentar que tinha chegado o perfume já lá na mesa dele. E naquele dia ele falou tanto do perfume, depois daquela hora, que no dia seguinte eu levei um decantezinho de 1 ml, 1.2 ml da marca, um decante laranja, pequenininho, acabei presenteando ele com o decante, falei, não, pode ficar, eu sei que você gostou, já tenho em casa um travel size já de 10 ml, pra mim esse aqui já tá suficiente. Mesmo porque não usei nem metade ainda desse aqui. E eu tenho um backup de 10 ml desse perfume. E esse aqui de 3.5 também. E esse perfume aqui é um dos poucos que a minha esposa gosta na minha coleção. Eu acho que é o único da Frederic Malle que ela gosta. Então é mais um motivo para eu colocar ele nessa lista aqui, porque é uma coisa bem rara. Quarto lugar da lista, Frederic Malle Portrait of a Lady. Vou falar agora do terceiro perfume mais elogiado que eu tenho na minha coleção. Infelizmente só tem um decante de 5 ml dele, não tem um frasco ainda. É esse perfume aqui. O Amouage Beach Hut Man. Se eu não me engano, esse perfume aqui foi o único da Amouage que eu já usei e recebi um elogio até hoje, desde que eu comecei a colecionar. Vou colocar uma foto aqui na edição mostrando a prateleira, onde eu coloco todos os perfumes da Amouage. Eu tenho ali mais ou menos 5 ou 6 frascos, o resto é tudo decante, de 2, 5, 10 ml. Então de todos esses perfumes, o Beach Hut Man foi o único que me rendeu elogio até hoje. Ele está à venda ainda oficialmente, ele não foi descontinuado, só que ele nunca aparece nos sites onde eu compro perfumes na promoção, com desconto. Então, só está rolando um decante aqui por enquanto. O Beach Hut Man ele foi lançado em 2017, ainda sob a direção criativa do Christopher Chong, que é um cara que quem gosta da Amouage gosta bastante dele. Ele teve vários perfumes lançados na era dele que são bem icônicos para a marca. Só que em 2020, o diretor criativo da Amouage assumiu a direção criativa da marca e ele acabou descontinuando vários perfumes que a comunidade gostava bastante, como os perfumes da linha Opus, por exemplo. Eu, inclusive, tenho um dessa linha, que é o Opus 9. Frasco diferente. O Beach Hut Man, como ele está sendo vendido oficialmente no site da marca, da Amouage, provavelmente eles estão vendendo bem desse perfume aqui. Chegou a hora de borrifar ele aqui na fita agora, que dá muita dó, porque eu só tenho 2 ml aqui de perfume. Esse perfume aqui é um perfume bem verde, é bem diferente ali do incenso, da mirra, dos perfumes mais árabes assim, né, da Amouage. Perfume muito bom para o verão, para primavera ou para tempo quente. Ele tem uma nota de menta aqui também que é muito boa. E como esse perfume aqui é muito verde, tem muitas notas verdes como gálbano, musgo de carvalho e o patchouli, isso aí acabou me incentivando a usar esse perfume aqui no dia que eu recebi
3 elogios de pessoas diferentes. No mesmo dia, no mesmo lugar. Foi no dia que eu usei 6 borrifadas desse perfume. Como é um decante, cada borrifada não é tanta coisa assim, então deve ser umas 2, 3 borrifadas do frasco normal. Fui sair com minha esposa para encontrar os pais dela e a irmã dela num lugar aqui em Vancouver. É um lugar relativamente conhecido. E esse lugar, eles vendem planta, flor, de tudo quanto é tipo, tamanho, forma. Um lugar gigantesco, que vendem coisas, né, para jardinagem, essas flores, tudo. Só que eles têm uma área bem pequenininha, lá no fundo, que eles servem um café. Servem café e brunch lá. Então é um lugar onde o pessoal vai para comprar flor, comprar planta. E o perfume é verde. Então eu apliquei o perfume, minha esposa aplicou o perfume dela lá, da coleção dela. A gente pegou o carro, foi para esse lugar encontrar os pais dela, a irmã dela. Chegando lá, eles estavam dispersos, né? O pai para um lado, a mãe para o outro. A irmã dela com a filhinha estava para outro canto também. Então a gente chegou, a gente encontrou o pai dela lá primeiro. O pai dela, ele não usa perfume, não gosta, não comenta, nunca fala nada de perfume. Eu acho que ele nem tem perfume também. Ele chegou pra gente, né, pra mim e pra minha esposa, e ele perguntou assim, perfume de cheiro bom é esse? Tipo assim, nossa cara foi tipo, não, eu ouvi errado. Ele nunca fala de perfume. Não gosta, eu acho. A minha esposa mostrou o braço pra ele lá, ele falou, não é esse não. Era o meu perfume. Então o primeiro elogio foi do meu sogro, que não gosta de perfumes, não fala de perfumes. E esse perfume, geralmente, eu não uso ele muito, pelo fato de ser um decante de 5 ml só. Depois de andar mais um pouco ali, a gente foi encontrar o resto do pessoal, a gente encontrou a minha sogra. Ela chegou e perguntou a mesma coisa. Que perfume bom é esse? Assim, os dois não gostam de perfumes, não usam, não falam, mas eles gostam de planta. Gostam de planta, de flor, qualquer coisa sobre o assunto flor, eles gostam. Esse perfume aqui, como eu disse, muita nota verde, ela chegou e perguntou a mesma coisa. Que perfume bom é esse? Aí, de novo, por eliminação, o meu perfume. Então, elogio número 2, da sogra. Agora vem a parte da história que, se fosse eu assistindo o YouTube aqui de outra pessoa, de outro canal, e essa pessoa contasse essa história, eu ia falar, não, isso é conversa fiada, essa pessoa quer me vender alguma coisa. A gente tá lá, tava andando, né, todo mundo juntou, a gente foi lá tomar café. Eles foram fazer um brunch lá, comprar um café. Chegou a minha vez lá no caixa, né, pra pagar o meu café da minha esposa. Chegando na frente do caixa, a moça do caixa perguntou, perfume bom é esse que você tá usando? Minha esposa do meu lado não me deixa mentir. Ela perguntou isso, que perfume bom é esse que você tá usando? Aí eu falei pra ela o nome do perfume, o nome da marca do perfume. Ela fez uma cara de... What the hell is this? Aí a gente começa a colecionar perfume e a gente tem essas manias, né? Eu tava com a página do Fragrante, desse perfume, aberta. Geralmente eu olho, né, as notas do perfume, eu dou uma conferida antes de eu sair de casa. Então eu peguei meu celular, abri a página lá do Fragrante, mostrei pra ela o perfume, né, a foto do frasco. Ela foi com o celular dela, tirou uma foto do frasco. Não sei o que vai virar isso, ela vai comprar mesmo, comprar pra alguém. Mas é isso, terceiro elogio naquele dia, mesmo perfume que eu não uso tanto, mas eu acho que foi o local, né, um local que vende plantas, flores, então tem aquele cheiro ali de verde, já de musgo no fundo. Peguei um Beach Hut Man, perfume que tinha tudo a ver com o lugar. Então foram 3 elogios no mesmo dia. Acho que isso foi o máximo de elogios que eu recebi num perfume até hoje. No final daquele dia, eu concluí 2 coisas. A primeira é que eu precisava de achar um frasco de 100 ml desse perfume aqui, para minha coleção. Esse decante aqui não vai durar muito mais. E a segunda coisa é que realmente é possível receber elogio de pessoas estranhas na rua. Então às vezes a gente assiste uns vídeos no YouTube, tem gente que aumenta um pouquinho também, né? Mas às vezes a gente vê uns comentários aqui no YouTube, do pessoal comentando da reação de pessoas estranhas, e a gente acha sempre que é mentira, que é balela. Esse aqui não me deixa mentir. Tinha 4, 5 pessoas comigo. Então tinha 5 testemunhas. Então meu terceiro lugar de perfume mais elogiado da minha coleção, a Moage Beach Hut Man. Vou falar agora do segundo perfume mais elogiado que é da minha coleção. É esse perfume da Zara. É o Elegantly Tokyo, nesse frasco aqui de 30 ml. Para quem não assistiu ainda, eu fiz um vídeo aqui no meu canal, onde eu ranqueio, eu listo ali todos os perfumes da Zara que eu tenho na coleção, do pior até o melhor. E eu vou colocar o card aqui em cima, se você não tiver assistido ainda, depois dá uma clicada aqui, ou então no final desse vídeo também eu vou colocar um card lá, caso você queira assistir o vídeo. E esse perfume aqui estava na metade de cima, obviamente. Esse perfume aqui eu só tenho num frasco de 30 ml, só que se eu não tivesse uma coleção, ou se eu tivesse menos perfumes, eu com certeza compraria o frasco de 100 ml desse perfume aqui.
Eu olhei recentemente, semana passada, tanto na loja física aqui no Canadá quanto no site, provavelmente no Brasil também ainda tem estoque desse aqui. Esse perfume aqui ainda está à venda. Para quem não conhece, né, a Zara, eles são famosos por lançar perfumes muitas vezes muito bons, e eles descontinuam os perfumes depois de poucos meses. E alguns deles eles relançam depois de uns 4, 5 anos. Então, se você achar esse perfume aqui e for o seu estilo de perfume, recomendo comprar rapidamente, antes que eles descontinuem isso aqui. Vou borrifar ele aqui na fita agora. Zara, né? O perfume ele é bem barato, então não dá pra exigir muito a tampa de plástico. Bruh. Tem um tilt no borrifador. Bom, esse perfume aqui, ele é mais uma criação da Jo Malone, que é uma perfumista britânica, que ela tem uma marca própria, só que ela também faz vários perfumes para a Zara. E só para a Zara aqui ela já fez mais de 50 perfumes diferentes. E esse perfume aqui eu uso ele bastante para ir para o trabalho, por vários motivos. Primeiro que ele é um perfume muito difícil de incomodar, ele é bem agradável, não é nada animálico, não é desafiador, então ele é bem tranquilo para usar em qualquer situação. Só que eu gosto de usar ele também no escritório, em dias que a gente vai almoçar em equipe, por exemplo, a gente vai sair para algum lugar perto do escritório para almoçar todo mundo. Então você está num restaurante, eu não gosto de usar um perfume muito forte quando a gente está comendo, assim, quando está num lugar fechado, tem outras pessoas à sua volta que você não conhece também, todo mundo tentando comer para sair fora ali, e você não quer que seu perfume incomode as pessoas. Então esse perfume aqui ele é muito tranquilo, eu gosto bastante de usar ele nessas situações. Esse perfume aqui ele é bem leve, ele é um floral com notas de lírio e jasmim. Algumas pessoas podem achar que ele é feminino, porque é um floral, mas na minha opinião, ele é muito compartilhável. Ele é bem tranquilo de usar, dependente de quem seja. Como eu disse, eu uso bastante esse perfume aqui no trabalho. Eu já recebi elogios de 3 colegas de trabalho diferentes. E eu lembro até hoje que um deles, ele perguntou que perfume que eu estava usando, o cheiro era muito bom. Eu falei que era um perfume da Zara, e ele falou que ele não sabia que a Zara tinha perfumes, que eles vendiam perfume. Eu mostrei a página no Fragrantica do perfume, com a foto, com as notas, tudo. Na hora que eu mostrei também o preço do perfume, ele também não acreditou. O custo-benefício dele é muito bom. Esse perfume aqui, na época, eu paguei $29,90. Isso dá mais ou menos ali R$120, um pouquinho menos do que isso. Hoje eu acho que ele está a $36. Aumentou um pouquinho já. Os perfumes da Zara, no geral, têm um custo-benefício muito bom. Então depende, assim, se você gosta do perfume, se for na loja e conseguiu borrifar ali na pele e você gostou dele, geralmente vai ser um custo-benefício bom, porque eles não têm perfumes caros. E esse mesmo colega fez a mesma coisa que a moça do café lá. Ele pediu para tirar uma foto com o celular dele, do meu celular com a página do Fragrantica aberta, para ele poder lembrar do nome do perfume e da marca. Para finalizar esse perfume aqui, quantas borrifadas eu uso? Do Elegantly Tokyo. Geralmente, mais ou menos ali umas 7 a 10 borrifadas. Se for um dia que a gente estiver indo para um restaurante, por exemplo, eu vou usar 7 ou 8. Mas se for um dia que eu for só para o escritório e ficar direto, às 8, 9 horas lá, 10 borrifadas ou até um pouquinho mais. Que eu não preciso de reaplicar nem carregar o perfume para o escritório. E a minha esposa também gosta bastante desse perfume. Então às vezes eu uso também dentro de casa. É um dos poucos aqui que ela não reclama. Finalmente, o primeiro colocado dessa lista é o perfume mais elogiado que eu tenho na minha coleção. Infelizmente eu não tenho um frasco dele, porque esse perfume já foi descontinuado há alguns anos, mas eu tenho um decante num tamanho bem razoável. É esse Tom Ford aqui, Oud Fleur. Eu conheci esse aqui por conta de decantes, comprei um decante dele primeiro, com outros decantes que eu queria. Depois eu gostei tanto dele que eu comprei uma segunda vez, numa outra leva, e, por fim, comprei esse decante aqui de 10 ml, recentemente. E esse decante de 10 ml eu acho que vai me durar bastante. Então eu não preciso ficar correndo atrás, procurando um frasco descontinuado. Bom, vou colocar uma foto do frasco aqui do lado, da época que ele era oficialmente vendido ainda. Esse perfume aqui, o Oud Fleur, ele foi lançado em 2013. Infelizmente foi descontinuado, provavelmente não vendiam muito. Eu acho que a nota de Oud e o fato de ter Oud no nome acaba assustando muitas pessoas ainda. Então esse perfume aqui hoje só encontra decantes. Esse decante aqui é o maior tamanho que eu achei, de 10 ml. O que eu tinha antes era de 2 ml. E pelo fato do perfume já ter sido descontinuado, esses decantes não são baratos. Só que muita gente no Fragrantica fala que esse perfume aqui, apesar de descontinuado, é o melhor perfume que a Tom Ford já lançou até hoje. Vou tentar achar o print e colocar aqui na tela. E eu não discordo muito dessas pessoas, não.
Eu acho que se não fosse o Tobacco Oud, que é o meu perfume favorito da Tom Ford hoje, esse aqui seria o favorito, com certeza. O Oud Fleur ele tem aquela combinação clássica da perfumaria, que é a rosa e o oud, mas pelo fato de ser um Tom Ford, a gente sabe aqui que a nota de oud não vai ser muito animálica. Aqui ela é bem tolerável. Vou borrifar ele aqui na fita agora. Vê o nível dele aqui, ó. Depois que ele chegou, acho que eu não usei ele ainda. Não borrifei. Nossa senhora. Não tem como não gostar disso aqui. Me desafio. Coloca no comentário aqui se você já experimentou esse perfume, o Oud Fleur, se você não gostou dele. Não tem como. Vou falar então dos elogios que eu recebi usando aqui o Oud Fleur. Na minha última ida para o Brasil, eu acabei levando um decante de 2 ml desse perfume na mala. Um dos perfumes que eu tinha intenção de usar mais lá na viagem, um perfume que eu gosto muito. E nos primeiros dias eu combinei com 2 casais de amigos para encontrar no shopping, para a gente poder almoçar, conversar fiado. Mesmo porque a gente encontra só uma vez por ano. E nesse dia eu resolvi usar esse perfume, o Oud Fleur, para poder encontrar com eles. Pelo que eu sei, esses 2 casais de amigos, eles têm os perfumes lá na casa deles, eles usam perfume no dia a dia, mas eles não são fissurados com perfumaria. Então, inclusive um exemplo aqui, se eu estiver mentindo, você escreve aqui embaixo no comentário, e é bom que eu consigo ver qual dos 4 aí que não está assistindo meus vídeos aqui no YouTube. Então tá, a gente chegou lá no shopping, a gente encontrou todo mundo, achou lá na praça de alimentação um lugar pra gente almoçar, um macarrão com uma carne lá. A gente começou a conversar, dali a pouco todo mundo começou a comentar do perfume, que tinha gostado do perfume do Oud Fleur. Inclusive nesse dia eu tava com o decante, como eu já disse, eu tava com ele no bolso, e quando eu encontrei com esse primeiro amigo meu lá no shopping, eu borrifei na frente dele andando, assim, ele rachou de rir. Mas enfim, a gente tá lá conversando, tá lá comendo. Então, eles comentaram do perfume, que tinham gostado do perfume, deu-lhe uma meia hora, um dos meus amigos lá, ele comentou de novo do perfume. Que ele estava sentindo o cheiro do perfume, que estava do outro lado da mesa, estava projetando bastante, né, o perfume. Beleza, continuamos comendo. Dali ele comentou de novo. Perdi a conta de quantas vezes que ele comentou do perfume até ali o final do dia. Então, acabou que no final do dia ali, quando a gente estava indo para casa já, eu estava de carona com ele, ele falou de novo do perfume, eu falei, não, quer saber? Eu tô com um decante aqui comigo, eu trouxe ele, né, na minha pochete aqui. Pode fica com o resto do decante aqui, eu dou um jeito, eu compro outro decante voltando pro Canadá. Foi o que eu fiz, eu deixei o decante lá com ele e comprei esse decante chegando aqui. Tanto é que eu não tinha usado ele ainda. Então foi isso. No mesmo dia, além dos 4 terem comentado do perfume, que o perfume tem um cheiro bom e tal, e eu concordo, esse perfume é muito bom. Um deles falou dele o dia inteiro. Por isso que esse perfume aqui está no top 1 dos perfumes mais elogiados da minha coleção. Antes de finalizar aqui sobre o Oud Fleur, como eu já disse, ele foi descontinuado, ou seja, a Tom Ford não vende mais esse perfume oficialmente. Eu também venho procurando em sites de desconto que tem praticamente 2 anos. Esse perfume não aparece, não tem mais unidade perdida aí para eles venderem. Só que quem gosta desse perfume aqui teve uma notícia boa agora. Setembro para outubro de 2025, a Tom Ford está lançando um perfume novo que chama Oud Voyager. Vou colocar uma foto dele aqui do lado. Tive a chance de borrifar esse perfume na pele, numa loja lá no centro de Vancouver. E esse perfume, ele é muito bom. Ele é muito bom. Não diria que ele é 1 para 1, não é idêntico a esse aqui, obviamente, é um perfume novo. Só que ele é muito bom. A rosa e o wood também é sensacional. Agora eu tô só esperando, acompanhando nos sites onde eu geralmente compro os perfumes para minha coleção, aparecer aí o Oud Voyager na promoção, com desconto bom, pegar um frasco de 50 ml com tampa. Isso aconteceu com o Black Lacquer, um outro perfume da Tom Ford, que eles lançaram, se não me engano, ano passado. Vou colocar uma foto do frasco dele aqui do lado. Coisa de 2 meses depois do lançamento oficial, esse perfume já apareceu com desconto num dos sites que eu uso para comprar os perfumes para minha coleção. Então vou ficar de olho, que eu acho que vai aparecer por lá qualquer dia. E se aparecer, eu vou fazer um unboxing aqui no canal. Então, em primeiro lugar, o perfume mais elogiado da minha coleção, Tom Ford Oud Fleur. Então essa foi a minha lista dos 5 perfumes mais elogiados da minha coleção. Mais uma menção honrosa aí, o Histoire de Parfum, Fidelis. Desses 6 perfumes, eu acho que o mais fácil de achar no Brasil vai ser esse aqui, o Elegantly Tokyo, da Zara. Então me conta aqui nos comentários aqui embaixo qual o perfume que você tem que te rende mais elogios e também se isso é um fator importante para você na hora de comprar e usar um perfume. Não esquece de deixar uma curtida aqui no vídeo para o algoritmo divulgar esse vídeo para mais pessoas aqui no YouTube. Assina o canal também, é de graça, não paga nada.
Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.